eu namorava há 3 anos, né? Hoje eu tô noiva já. Mas na época a gente namorava, quando teve essa notícia. Enfim, a gente já com tudo programado, inclusive para noivar naquele ano, né? Não tinha data nem nada, mas assim, se organizando, né? A gente já tinha feito ali um curso de namorados e noivos, já estava alinhando tudo para que futuramente, né, viesse o casamento. Né? Olhando apartamento, enfim. E aí, de repente, acho que foi numa quinta-feira, eu trabalhando normal no escritório. E aí, meu namorado vira e fala: Olha, ele já tava há algum tempo sentindo pressão alta, dor nas costas. Mas assim, quem não sente dor nas costas, hoje ele tá na academia, assim, morrendo, achando com dor nas costas, né? E de repente, pressão alta começou a ter. Isso é besteira, tu fica comendo, né? Enfim, você acha mil coisas bobas, né? Você acha que pode ser qualquer coisa, menos o que era de fato. A postura, né? A postura, acho que o travesseiro. Dormiu isso, celular. Travesseiro, né? E aí você fica assim. E aí, só que ele é médico. E ele, naturalmente, já viu algo estranho de errado. O irmão dele é médico também. Foi no dia do aniversário do irmão dele. A gente foi lá comemorar, fui embora mais cedo, que eu tive que voltar pro escritório, e ele ficou lá. Aí o irmão falou: Olha, escuta aqui meu coração, que eu acho que tá alguma coisa estranha, né? Fui conversar com a paciente e tive que até que tirar a máscara, porque eu tava com falta de ar. E isso não era algo comum. E aí eu sei que o irmão dele foi ouvir, né? O irmão dele é cardiologista, igual ele. Ele, não, realmente tá estranho, fazer um exame. Foi fazer o exame. Ele, não, tô indo lá fazer o exame. Eu, ok, né? E, enfim, a gente fala assim que lá em casa, meus pais falam, né? E meu namorado fica zoando. Lá em casa é o terror do plano de saúde, né? Porque o povo adoece, passou por tanta coisa, o plano de saúde corre, assim, quando é a gente, assim, chegando. Mas, assim, não reclamando. Deus me livre, Deus sempre, né, colocando a mão ali, independente da circunstância. E aí, assim, exame de imagem, todo mundo aqui em casa já fez uns 10, 20, normal, né? E depois que eu fui descobrir que não era normal fazer exame de imagem com frequência. Aí ele, ok, vou fazer o exame de imagem. E aí, de repente, ele me liga, né, lá no escritório. Aí ele, olha, meu bem, preciso, né, te falar uma coisa, aconteceu e tal. Fui fazer o exame, ele segura a pancada, eu lembro que ele falou desse jeito, né? E colérico, né, já muito direto. Aí ele, não, porque acharam alguma coisa na imagem, né, uma massa, eu lembro exatamente ele falando isso, acharam uma massa, e aí achou melhor ir para São Paulo, para já ver e tudo mais. E na hora que eu fui absorvendo aquilo, tá, uma massa, né? Ok. Supostamente poderia ser um o quê? câncer. Aí eu, não, tudo bem. Eu vou com você. Onde você tá indo agora? Ele, não, tudo bem e tal. Acho que ele estranhou a minha reação. Eu não chorei, nada. Eu falei, então, tudo bem. Preciso temperar minha ajuda nessa hora também. Eu, não, tudo bem. Aí a gente foi lá pra casa do irmão dele. Ele teve que avisar os pais dele não moram aqui. E aí, coincidentemente, neste dia, os pais estavam aqui pro aniversário do filho. Daí era enfim, tinha um feriado perto. Tudo providência. Tudo providência. Então já chegou, porque pensa, os pais dele lá também sozinhos, né? E tem que avisar, os pais dele são um pouco mais velhos, né? Que os meus, por exemplo. Então, a pessoa lá sozinha, como assim, o que tá acontecendo? Então já viu lá, já falou. Na volta, ele já ligou pro meu pai, né? Explicou muito rápido. Minha mãe já tava lá na minha casa fazendo minha mala. E assim, com a roupa que eu saí do corpo cedo de casa, eu tava em São Paulo à noite. E aí ele também, mesma coisa, só coloquei meia muda de roupa dentro da mala. No mesmo dia à noite a gente tava em São Paulo. E a gente fala assim que foi muita graça de Deus, sabe? O tempo inteiro a gente via muita graça de Deus atuando mesmo. E aí eu lembro que isso ele foi me contar depois, né? Quando ele já tava lá, quando já viu que tinha acalmado a situação. Que quando ele entrou dentro daquele tubo, né? De imagem, para fazer a ressonância. Não sei se foi ressonância, tomografia, agora enfim. E aí, de repente, falaram assim, olha, vai precisar fazer com contraste. Ele demorou mais um tempo, com contraste pegaram alguma coisa. E aí, não, eu nessa época, que eu sou mais passada, assim, com contraste não tá bom, né? Normal, na minha cabeça. Não, e ele você tem conhecimento, né? Então, para ele já tá passando mil possibilidades dentro da cabeça dele. Já passa, assim, tudo de ruim que pode acontecer. Sim. Vai dar ruim. E aí ele falava assim, não, quando eu entrei no tubo de novo, que falou que teria que fazer o exame com contraste,
Eu só pedi pra Nossa Senhora de Fátima, falou desse jeito, Nossa Senhora de Fátima me deixar vivo. E aí eu falei assim, não, então é isso que ela tá te dando, porque o médico disse que tem tratamento, né? Uhum. Assim, claro, né, que o câncer, todo câncer, teoricamente, tem tratamento, né? Mas assim, não era algo que, tá tomado e agora é só esperar, que tem muitos casos que são assim, E era onde? no mediastino. Que isso? Eu nem sabia o que era mediastino na O que TLT é também. mediastino? É como se, falando com as minhas palavras, né, de leiga, é um espaço entre o coração e o pulmão, é como se fosse um espaço que não tem, é nessa região Assim. aqui, né? Uhum. Então, foi lá, por isso que, e aí tava crescendo, então Sentia por falta isso, de ar. sentindo falta de ar, e aí tava já comprimindo ali o coração e o pulmão, então por isso que ele tava com pressão alta, por isso que ele tava com falta de ar, porque tava ocupando um espaço ali que não deveria estar ocupando, né? Mas assim, a todo momento, graças a Deus, nada emaranhado, sabe? Dentro do coração, dentro, nada, era assim, esse tipo de câncer dele, ele era como se fosse uma bexiga, vai crescendo, né? Então assim, não tinha metástase, nada, graças a Deus. Mas era grande, né? Precisava primeiro diminuir, para depois fazer cirurgia, enfim, Aí teve que tomar medicação. E como assim, era algo tratável, teoricamente, era ao mesmo tempo muito agressivo. Então, assim, os médicos falavam, olha, a gente já tem que dar pancada logo de início pra gente não dar, meio que não dar bobeira. Então, na primeira sessão ele já começou a emagrecer bastante, né? Cabelo já caiu tudo. Que bem aquela cena da Rede Globo mesmo, que coloca, né? E você teve com ele lá o tempo todo? O tempo Ele ficou inteiro, quanto tempo em todas as sessões. Ele fez todas as químios lá. Então, a primeira vez, acho que a gente ficou uns 10 dias, porque a gente chegou na quinta. E foi muito rápido. Eu falo assim, porque o médico falou, né? Olha, se tivesse demorado mais, ou você ia ter uma morte súbita, porque o coração ia na hora, né? E parece que teria o risco de dar um problema, não sei se estava perto da veia cava, que é uma veia importante que a gente tem. E aí poderia acontecer algo que se chama síndrome da veia cava. Enfim, é algo grave, não preste atenção. Não é da minha área. Um médico especialista que estiver assistindo, que eu falo assim, nossa, a menina tá falando besteira. Mas assim, é algo grave e que poderia, né, dar algo pior ali instantaneamente. Então, enfim. E aí eu sei que na quinta-feira já fez o diagnóstico. Na sexta-feira já fez biópsia. Enfim, domingo ele já estava recebendo quimioterapia na veia. Então, tudo assim, bem rápido, né? Tudo Graças a muito, Deus. muito rápido. Graças a Deus tinha um amigo que formou com ele, que ele não é de Goiânia, ele é de São Paulo, interior de São Paulo. Então, assim, os conhecidos dele lá, né? E acaba quando a gente tá fora de Goiânia, a gente fica um pouco assim, né? Inseguro. Porque em Goiânia é sempre assim, você pode até não conhecer alguém do hospital, mas conhecer alguém que conhece alguém, porque né, a cidade. A gente fala que Goiânia, apesar de ser capital. Tem 3 pessoas, eu voltei em comum. Não, sempre tem alguém, né? Então, assim, graças a Deus, fomos muito bem amparados por lá. E te assustou em algum momento de você pensar que ia acontecer algo pior? Em Ou nenhum sua fé momento. te sustentou o tempo inteiro? Em nenhum momento, assim, quando ele me ligou, eu lembro direitinho, assim, que eu olhei pra cima, assim, pra Deus, assim, tá acontecendo alguma coisa. E, tipo assim, meio que, não sei, Deus quer dizer algo pra ele com isso. Eu acho que assim, quando Deus permite, né, algo, não que Deus faça algo ruim, mas tudo compete pro bem, né? E, inclusive, era uma época que a gente tava indo muito na igreja, assim. Indo, né, ele passou por um processo também de conversão, assim, ele sempre foi católico, mas no nosso namoro, né, tanto eu quanto ele, nós dois buscamos muito mais, né, a gente tava indo várias vezes na missa durante a semana juntos, e aí, assim, quando tava tudo alinhadinho, parece que veio, pá, lá, tempestade, Pancada. assim, né, que querendo ou não, são coisas que abalam, de certa forma, como é que você vai pra missa com frequência estando fazendo tratamento de quimioterapia? Até eu, assim, por tabela, às vezes estava lá no hospital, como é que deixava sozinho, né? A pessoa precisa toda hora de alguma coisa, né? E não tinha família para revezar nem nada. Então, né, você perguntou, eu fui todas as sessões com ele. Então, a gente ficou lá a primeira semana, já começou a receber a quimioterapia. E as outras vezes também, acho que foram no total, foram 30 que ele recebeu, né? A cada vez que a gente ia, ele recebia 5 seguidas, né? Porque cada protocolo é um, né? Dependendo do câncer. Então, o dele era um espaçamento muito curto, mas assim, várias e muito forte. A gente ficava lá o dia inteiro. Então,
Mas, assim, em momento algum, vai morrer, vai ter alguma coisa, assim, zero. Zero, zero, zero. O que mais marcou durante o tratamento dele? É a fé dele, assim, foi algo que, assim, eu enxergava no dia a dia que era algo para levar ele ainda mais para Deus. Tanto eu quanto ele. Porque quando a gente tá nesse tipo de situação, a gente fica tentando controlar tudo. Era uma fase, assim, que... Nossa, trabalho bombando de coisa para fazer. Tanto de escritório, quanto das redes sociais. Então, assim, eu brinco... Aprovação. Só aprovação. E eu brinco, assim, que Deus, ele foi tão bom pra mim, que até... Assim, ele tem um cuidado, assim, até comigo, que tava lá de tabela, sabe? Porque a hora nenhuma isso interferiu, sabe, no meu trabalho também, enfim, em estudo, porque hoje a gente faz tudo muito remoto, né? Isso. E acaba... Ajuda, né? Então, assim, quando o meu trabalho, graças a Deus, até o do escritório, eu consigo fazer de onde eu tô, né? Até aqui, um pouquinho antes, eu só avisei, quando eu sair daqui, eu faço as coisas e tal. Tô no podcast. Tudo, a grande maioria das coisas eu consigo resolver pelo computador ou pelo celular. Então... Eu brinco lá que tem gente que fica de home office, né? Eu ficava de hospital office. Então, tava com a minha rotina normal, só que no hospital. Sim. E aí eu parava para ajudar ele a fazer as coisas, né? Conversava. Até tinha um altarzinho, assim, que a gente sempre montava, né? Eu falava assim, pega o altarzinho, né? Então a gente sempre levava, montava. Então, assim, tentava deixar aquele lugar também... Mais agradável. Um pouco mais com um olhar de casa, assim, né? Sim. Então, as sopas... E tudo isso, a terapia me ajudou. Então, eu falei assim, são coisas que a pessoa, ela precisa, às vezes, estudar para não ser assaltada pelas circunstâncias. Para quando as circunstâncias chegar, você já tá meio que... Já sei o que fazer e não desesperar, entendeu? É óbvio que eu não tava 100% pronta. Capaz que se eu tivesse estudado mais, eu poderia ter feito coisas Mas assim... também, se esse de uma evento forma tivesse melhor. acontecido muitos anos antes, Nossa, você seria eu outra. tava... Sei lá, acho que eu ia mais estar atrapalhada. Assim... E aí eu lembro que teve até um momento que ele olhou e falou assim, nossa, mas você tá calma. E aí eu assim, não, mas eu tô calma, assim, né? Aí eu, não, mas por quê? Ele, não, mas eu prefiro, assim, né? Já pensou se tivesse mulher aqui chorando, desesperada, né? Ia tá... Porque eu acho assim... Atrapalha, né? E até ele vai ficar Porque a meio assim, pessoa já será tá que eu vou morrer? nervosa. Nossa, eu via no avião, assim, parecia eterno o voo daqui pra lá. E aí depois que ele vai falar, não, porque poderia... Tinha risco de TEP, a TEP é a trombose, né? Não sei o quê. Mas por que você não me falou isso? Ele, assim, me poupando também, sabe? O tempo todo. Eu, sabe, você tinha que ter me falado. E eu vi ele nervoso. Então, se a pessoa já tá nervosa, se você se desesperar, o desespero ele não resolve nada, né? Então, assim, eu já tinha muito isso na minha cabeça. Então, na época eu já tinha concluído, já tinha feito a certificação, já tinha feito... Né, já estava ali com o Jorge na mentoria de terapia dele, a gente tinha tido outros estudos. Então, eu lembro que até o cuidado, assim, mais que aos olhos de algumas pessoas pode ser um cuidado supérfluo, mas que você vê que são pequenas coisas que fazem diferença. Por exemplo, minha mãe foi fazer... Ela deixou mais ou menos pronta a minha mala, né? Porque a gente ia pegar o voo correndo. Primeiro voo não podia perder o voo. E aí eu só troquei uma coisa ou outra ali. Porque, assim, a gente fala muito, né, o ser humano ele é feito de corpo, alma e espírito. Então, é necessário que você olhe para os três quando você olha para uma pessoa. Então, eu olhava, assim, falava assim, o que eu posso fazer, né? Olha, eu não sou médica. Não sou nada, assim, que possa... Teoricamente, assim, se for olhar bem cru, eu sou uma inútil aqui, eu só vou estar indo com ele. Sou apenas uma companhia. Eu sou apenas uma dama de companhia aqui, não posso nada, né? Então, eu vou fazer o que está no meu alcance. E aí eu lembro que eu lembrava das aulas, olha pra você ver. Quando eu fui estudar isso na certificação, eu falei assim, por que eu tô estudando? Tinha um módulo inteiro de moda na certificação, gente. Nossa. Ítalo, com moda, com Moda. terapia, que é isso, né? A ligação. A imagem E da aí- gente reflete. E aí lá dentro eu fui vendo várias ferramentas terapêuticas que a gente usa, por exemplo. A pessoa, quando ela se arruma, quando ela tá bem vestida, as cores, significado das Sim. cores, o que aquilo transmite, não transmite. E aí eu fui ver aquele tanto de roupa preta, sair trocando tudo. Falei assim, mano, ó, tava com roupa rosa choque, rosa não sei o quê, cores alegres, sabe? Sim. Aham. Então, assim, gente, o ambiente já vai estar tão pesado. Então, eu vou fazer de tudo pra ficar mais leve, né? Sim. Então, assim, até as roupas, peguei, assim, estrategicamente. Eu lembro que eu peguei minhas maquiagens,
e peguei meu Babyliss. E eu lembro que quando eu fui tirar a mala, peguei meu Babyliss. Aí, fora isso, peguei os terços, peguei o que eu tinha, assim, né, que poderia levar pra deixar lá. E aquelas coisas bobas, de lencinho, não sei o quê, aquelas tanto de fofo de mulher. E aí eu lembro que quando eu cheguei lá, ele foi abrir a mala, ele, nossa, meu bem, deu tempo de pegar até seu Babyliss. Aí eu, deu tempo. Mas o que eu pensei? Porque, assim, já fiquei em hospital, já fui internado, já fiquei acompanhando gente. O que é a tendência da pessoa? E eu acho, assim, eu já senti isso na pele, que é o que mais deixa a pessoa pra baixo, assim. Você ficar o dia inteiro lá, com aquele pijama de hospital, Nossa Senhora. É triste. É verdade. com o olho remelado, porque você já tá tudo doendo, né? Você toma menos Sim. banho. O cabelo, então, para Só lavar. Deus sabe que O situação. homem ainda é mais fácil, né? A É. mulher, o cabelo quase apodrece lá quando você tá internado. Fica terrível. E aí eu fui lembrando disso, né? E assim, e até a própria companhia, né? Fica de Sim, pijama o dia sim. inteiro lá. Então eu falei assim, gente, não. O que eu tenho, assim, que importar com a minha aparência? Se for olhar com um olhar mais cru? Nada, porque teoricamente eu estava morando ali na UTI com ele. E assim, todos os pacientes ali em situação assim, que quando a gente adoece, a gente fica numa situação Sim. mais debilitada, né? Uhum. E fisicamente a gente Fisicamente. fica decaído. Fisicamente fica decaído. E eu lembro direitinho dessas aulas da Paula Serman, a professora falando, olha, nos hospitais hoje em dia já tem vários trabalhos assim, porque você se arrumar no exterior, aquilo devolve a Dá um up, dignidade né? da pessoa. Com certeza. E, assim, tanto da pessoa quanto aquele que tá acompanhando. Então, você conseguir trazer isso... Aquilo resolve a doença da pessoa? Não, Colabora. mas Mas ajuda. ajuda. Eu Colabora. lembro dela falando, resolve o problema? Não, mas ajuda. Porque é agradável você olhar para algo belo. É Exato. agradável. O belo nos aproxima, né? De tudo aquilo que é bom, de tudo aquilo que é verdade. Mas isso levanta mesmo o astral. Como você tá falando, isso no Levanta. dia a dia da gente é assim. Tem vezes que eu me pego em casa que eu olho assim, eu falo, gente, dia a parece dia. você tá desanimado, você olha, aí você vai lá, se Exato. arruma, passa uma maquiagem. Na Não, vida pelo amor de Deus, ordinária, parece que dá assim. um up, assim, gigante em você. E eu lembro que, assim, então, o que eu fazia? Eu acordava, e a tendência, ainda mais quando você tá, assim, cara, é um baque, né? Você tem que fazer coisas pra se ajudar. Uhum. Então, eu falava assim, não vou ficar o dia inteiro aqui deitada. Porque você desmonta o sofá e faz uma cama, né? E fica super Sim. confortável, né? Eles trazem um travesseiro, trazem coberto, tudo. Fala assim, não vou deixar isso aqui. Acordou, não é hora de dormir. Acordou, assim, pra mim, né? Aham. É hora de organizar aqui, vamos fazer uma rotina aqui dentro do hospital. Ia, dobrava tudo, né? Não ficava cama lá de dia, né? Porque não ficava aquela bagunça de Aham. coberta, lençol. Dobrava tudo, colocava no canto, dentro do armário. Ia, ajeitava o altarzinho que ficava lá do lado da cama. Tomava banho, lavava o cabelo, arrumava, passava maquiagem. E saía pra cuidar dele, né? Às vezes até um pouquinho antes dele acordar. E aí, ok, ele lá com aquele pijama de hospital. Falei assim, vamos tomar um banho? Vamos tomar um banho, coloca a bermudinha sua confortável e a camiseta. Não deixava, assim, De o tempo pijama. todo pra ele não ficar, Uhum. porque aquilo vai deixando a gente mais Deixa, doente, né? Eu lembro que deixa. eu tinha passado por isso há uns anos anteriores. Eu tive um problema de saúde muito sério também, tive uma trombose na cabeça. E aí eu lembro que o hospital, eles tinham até um serviço, assim, porque eu tava muito pra baixo, né? E aquela coisa. Foi um dia antes de eu voltar, eu tava morando fora na época. Eu tava fazendo uma especialização em business fora. E assim, eu acho que Deus pôs a mão pra eu não pegar o voo, porque se eu tivesse pegado o voo, Você eu não tinha tava morrido. nesse podcast hoje. Você tinha morrido. Você pega um voo de mais caramba. de 15 horas internacional, morre, ia ter morrido, ou no mínimo estar numa cadeira de rodas, né? Um vegetal. Deus pôs a mão pra não ir. Mas como que você descobriu? Eu tinha dor de cabeça, Era direto. Constante. direto. E aí, assim, começou aqui. Eu lembro que eu tinha vindo de surpresa, eram minhas férias lá. Eu vim de surpresa pro Dia dos Pais e pra formatura da minha prima, lá na Vitória. A Vitória é, tipo, falo prima da minha irmã, né? E aí, fui estendendo, tá de férias mesmo, fui estendendo mais uma semana, outra. Não, tá no limite, minhas aulas vão voltar, eu preciso ir embora. E aí, tinha comprado a passagem, já tudo pronto. E aí, com as dores de cabeça. Dor de cabeça, dor de cabeça. E não passava, umas dores de cabeça assim que você ficava até meio tonta, sabe? Uhum. Aí minha mãe, não, você não vai voltar, não. Fala assim, filhinho de mãe, né?
Senão vai voltar. Perde na semana de aula, não vai voltar. E assim, dor de cabeça, gente, todo A gente mundo pensa tem. que é normal, né? todo mundo Tá tem. Uma acostumado, enxaqueca, vai Enxaqueca, todo mundo Você tem. fica tonta, você acha que é enxaqueca mesmo, né? É. Porque enxaqueca é muito forte. Exato. E aí, assim, e foi só piorando, passando semana após semana. Eu lembro que eu dentro do carro, ainda mais aqui na sala de Goiânia, nossa, parecia que o mundo ia desabar, do tanto que doía, assim. Eu acordava no meio da noite, de madrugada, pra fazer compressa. Era absurdo, assim. Foi uma das maiores dores. Eu vi que não era uma dor de cabeça, assim, que é só piorando. E aí eu lembro que chegou num ponto que eu agradeço essa minha amiga também, né, a Luísa. Eu mandei mensagem pra ela de madrugada, porque no dia seguinte o pai dela tinha falecido, no mesmo ano, no início do ano. Ia ter uma inauguração em homenagem ao pai dela, que também era um pai, assim, pra mim, é tipo da família, né? E aí eu mandei mensagem pra ela de madrugada: olha, eu tô passando muito mal. E por isso, justificando por que eu não iria, né? Porque assim, ela ia ficar chateada. porque a gente é muito próximo. Então, assim, eu não sei o que tá acontecendo, mas eu tô passando muito mal. Não é por mal, que eu não vou e tal, amanhã cedo. E aí, lá na inauguração, ela falou pra minha mãe: tia, a Mela tá passando mal, a madrugada, não sei o quê. Nossa, a mamãe chegou. E eu não falava que eu tava passando mal, assim, pra não me preocupar. Ainda mais pra mãe, né? Errado também, né? Não, e eu tava louca pra voltar logo, né? Aí você queria deixar escondido pra ela não te pressionar. Assim, não, a gente tem que voltar, minhas aulas e tudo. E eu já tinha rodado em vários médicos aqui em Goiânia, nada. Assim, chegou num ponto, assim, de médicos virarem e falarem, alguns, né? Especialista, bambambam. Não, isso aí é síndrome de papai e mamãe. Meu Deus. Porque tá com o emocional afetado, porque vai ficar longe. A gente ficar longe o quê? Eu já queria estar lá de volta. Vai fazer exame? Tudo, fiz ressonância, tudo que você pensar, eu fiz. Com contraste, aquela coisa toda. Então, assim, quando meu noivo teve, eu já tava vacinada. Contraste toda semana. Faz, né? Porque eu fiz muito, né? Mas era normal. Não é comum. Então, quando minha mãe chegou desse evento que minha amiga tinha contado pra ela, falou assim... E minha mãe, assim, sanguíneo, já viu? Quando tá com o negócio na cabeça e faz na hora, na fúria. Sim, sei bem. Nós vamos agora pra São Paulo, não sei o quê. Antônio, pega... E minha mãe não é brava, assim, né? Mas esse dia, pega o próximo voo que tiver, não sei o quê. Aí fomos no mesmo dia também. Assim, o desespero do pai e da mãe, né? Eu sei que a gente chegou lá, a gente foi direto pro hospital de mala. Em menos de 40 minutos ele já tinha o meu diagnóstico. Nossa. Gente, não adianta, São Paulo é diferente. Menos de 40 minutos. Eu fiquei aqui em Goiânia uns 15 dias, assim, batendo cabeça de médico em médico. E assim, claro, em Goiânia tem médicos muito bons, né? Mas assim, nos que eu tinha ido, não tinha resolvido. Então, nossa, a doutora Luana fala assim, ela lá de São Paulo, é Deus do céu e doutora Luana até qualquer problema que o pessoal tem lá em casa hoje é ela. E aí a gente foi, né, 40 minutos e tal. Ela falou assim, olha, minha filha, virou pra mim, quando voltou, a gente já tem seu diagnóstico. Como assim, né? Deve estar errado isso, eu fiquei 15 dias batendo cabeça. Ela, olha, você reza. Aí eu rezo e tal. Aí eu lembro que eu fui rezando o terço, né, no avião, assim. Eu tava muito, igual eu vi com o meu noivo, muito segura. Eu vi assim, juro, eu vi Jesus assim, me carregando o avião, sabe? Você tem assim, quando você começa a meditar, né? Você, tá tudo certo. E aí eu lembro que ela se reza, minha filha, muito tranquila, né? Aí ela, pois então você reza mais. Porque se você tivesse pegado esse voo, disse assim, que é capaz que um dia a mais, a menos ali, teria tido o que eles falam derramamento de sangue, né? Que teria rompido. Assim, algo próximo, similar a um AVC, algo nesse sentido, né? Que aí varia, né? Se for o AVC, na verdade, eu acho que é da artéria, né? Enfim, não sei. Mas teria rompido, né? O trombo ali teria... E assim, o risco disso andar, né? Ir para um pulmão, enfim. Ela foi me falando dos riscos e tal. E aí eu lembro, assim, que eu não podia nem ir no banheiro sozinha. Assim, eu tinha que ficar muito, muito parada, sabe? Tinha lá risco de queda, não sei o que. Gente, o que é isso? Não, coisinha de nada. E aí, já... UTI, a maquininha, bombeando tudo. O ser humano, ele não vale nada. Não, nossa, o fio andando, assim, se sentia tudo. Era muito, assim, gente, é a graça de Deus mesmo que vai cuidando da gente. E aí, há quanto tempo que foi esse tratamento? Lá, eu fiquei, lá em São Paulo, quase 15 dias.
Eles não deixaram eu sair, até porque aí vai fazendo ressonância Constante. constante para ver se tá diminuindo o trombo, né? Uhum. Você toma um remédio para anticoagulante, né? Basicamente para Uhum. raliar o sangue, né? E desfazendo ali com a água. Então, fiz esse tratamento lá. E aí, logo na sequência, eu fiquei continuando ele aqui em Goiânia. Né? Então, tive que ficar fazendo exame de sangue, porque aí tem uma faixa na qual o sangue deve estar, né? Porque se ficar muito ralo, pode ter hemorragia. Se ficar muito grosso, pode voltar. Tem que ficar Coceira. monitorando. O equilíbrio. Tem que ter o equilíbrio. E ficava monitorando com ela, com essa médica minha também, ia, voltava. Mas, assim, né, voltando para essa parte da terapia, lá dentro desse hospital eu sentia esse cuidado deles, sabe? Então, assim, eles tinham uma equipe lá de salão. Eu falo assim, gente, mas que coisa fútil, né? Você pensa, coisa fútil. Mas não, gente, isso devolve a dignidade pra pessoa. Sim. Eu lembro que eu tenho umas amigas que moram lá e me visitar, nossa, nem parece que você tá doente. Por quê? Porque eu tava com o cabelo limpo, Toda arrumadinha. até a unha minha, a mulher vai fazer. Então, os homens, vai lá Nossa. fazer a barba. Então, assim, é algo que tem alguns hospitais de Goiânia Faz a já diferença, aderindo. né? Também, aderindo né? a algumas coisas, sabe? Iniciando. E a gente Mas pensa isso que... estimula também, né? O processo exato. acelera, Que bom né? tiver também De essa cura. percepção, né, Sim. disso. Então, assim, e minha mãe também sempre foi muito assim. Eu lembro que toda vez que eu internava, ou alguém lá de casa, ela levava uns pijaminhas mais bonitinhos, né? Um hobbyzinho, alguma coisa. Eu, nossa, gente, pra quê, né? Mas assim, você vê a diferença, né? Só de você tirar aquela camisola de hospital, né? Porque aquelas camisolas Nossa Senhora. vão me atreve. perdoar, assim. Eu entendo, hospital, muito obrigada por fornecer, mas... sabe, você fica da cor da cama ali, do forro da Sim. cama, né? Tudo igual. Então, são pequenas coisas que vão restaurando, né? Aquilo resolveu minha trombose? Não. Mas só de a amiga chegar lá e falar assim, nossa, você tá tão bem. Nossa, você até começa a Acreditar, não, eu tô ótima Sim. mesmo. Não, tô Realmente. ótima, tá tudo certo. Imagina, você tá sem se arrumar e tudo, aí chega lá, tá lá com a olheira, Isso acabado, o piora. cabelo tudo bagunçado, E eu tudo falo assim, o embaraçado. ser humano não é nem assim por estar, né, questão de verdade, não é isso, é a ordem. O ser humano gosta de ordem.